pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou contar pra vocês, aproveitar que o Davi dormiu, que ele não sai de cima de mim. Eu vou contar pra vocês como foi nossa primeira experiência, nossa primeira urgência médica aqui em Portugal. Vou contar pra vocês desde o começo pra vocês poderem entender. Quando o Davi tinha 6 para 7 meses, ele teve a primeira crise de bronquiolite dele. Aí ele passou por um tratamento por 3 meses, depois ficou bem, a pediatra disse que não precisaria mais, a não ser que ele voltasse a ter as crises. Bem, agora um ano depois, aqui em Portugal está com 1 ano e 7 meses, um ano depois da primeira crise, tá gente? Faz um mês, vai fazer 2 meses que a gente está em Portugal. Um ano depois da primeira crise, tá? Nós chegamos aqui em Portugal e ele estranhou demais o frio. Ele começou a ficar gripado, mas ficou gripado, ficou tudo bem e passou. Quando foi de sábado para domingo, ele começou a ter febre e ter uma tosse muito estranha e períodos de dificuldade respiratória. Ele ficava e voltava a respirar. Mas era coisa de 5, 10 segundos e ele voltava a respirar de novo, estabilizava. Meu marido, a gente abria a janela, punha ele para respirar e ficava tudo bem. Só que essas crises, elas foram ficando cada vez mais frequentes. Aí no domingo, quando era por volta das 2 horas da tarde mais ou menos, tinha conversado com a minha sogra lá no Brasil, minha sogra falou, não, leva ele no médico. Falei, tá bom, já vou levar. Aí levei ele aqui na emergência da minha cidade, na urgência da minha cidade. Chegando lá, a médica avaliou, e aqui na minha cidade não tem pediatra, então foi o clínico geral que avaliou, que é médico de família no caso, né? Ela avaliou meu filho, olhou, disse que era uma infecção de garganta, me passou um antibiótico e eu vim pra casa. Só que não tinha farmácia aberta, eu falei, amanhã cedo eu compro. Assim que a farmácia abriu na segunda-feira, eu já comprei a medicação e dei a primeira dose de antibiótico para ele. Ainda quando eu fui na farmácia, a senhora da farmácia falou assim, mas ele tá só no antibiótico, ele vai precisar do ventilar. Eu falei, não, ele não tá usando ainda o ventilar, porque eu nem sabia que era o Subutamol, que é o mesmo do Brasil. No Brasil ele usava o Subutamol. Aí eu falei, não, ele tá só usando vai usar só o antibiótico. Ela falou, ele vai precisar do ventilar. Eu falei, vamos ver, né? Aí vim pra casa, dei a primeira dose de antibiótico. E com o passar das horas, ele só foi piorando. Isso era 9 horas da manhã. Quando era 1 hora da tarde, na segunda-feira, as crises dele estavam muito intensas. Ele parava de respirar. Assim, ele tinha muita dificuldade para respirar. Era desesperador de ver o jeito que ele tava. Muita dificuldade para respirar. Olhava assim no peito dele, assim no meio, fazia um buraco quando ele tentava puxar o ar, porque ele não conseguia. Aí por volta da 1 hora da tarde ficou insustentável a situação, sabe? Porque ele não voltava. Ele ficou uns 2 minutos mais ou menos tentando voltar a respirar, não conseguia. Ele começou a ficar pálido. Eu esperei para gravar esse vídeo para ver se eu conseguia lembrar desse momento sem chorar. Então eu vou tentar não chorar, porque foi desesperador. Ele tentando respirar, e ele me segurando, como quem diz, mãe, me ajuda. E eu tentando, calma filho. Aí eu aguentei, eu comecei a chorar, fiquei desesperada. Eu falei, o que eu vou fazer? Meu marido estava trabalhando, a Eloá na escola. Se eu saísse para ir com ele ao médico, não teria quem buscasse a Eloá. Eu fiquei coisa de uns 5 minutinhos pensando o que eu ia fazer. Falei, eu vou levar ele para o hospital, seja o que Deus quiser. Aí cheguei aqui na emergência da minha cidade, na urgência, tem que aprender a falar que aqui é urgência, não é emergência. Cheguei aqui na urgência da minha cidade, aqui em Águeda. Eles não têm pediatra, mas assim, eles foram super atenciosos no primeiro instante. Da hora que eu pisei lá dentro, a senhora fez minha ficha, viu a situação do Davi. Ela já pegou a ficha dele, entrou lá dentro, entregou na mão do enfermeiro, o enfermeiro já chamou, foi coisa de 2 minutos. Eu já entrei com o Davi. Entrei com o Davi, o enfermeiro já colocou uma pulseirinha laranja, aqui é por cor, né? Acho que é azul, eu não sei exatamente as cores, mas né, eu sei que a laranja é uma antes da vermelha. A vermelha é quando já chega acidentado, né? De acidente de carro, de acidente assim. E a laranja é uma antes. Então, ele já entrou direto. O enfermeiro perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei desde o começo. Falei, ele não tá conseguindo voltar a respirar. Eu tô desesperada, meu filho precisa respirar. Ele falou, calma, vem cá comigo. Ele já pegou a ficha, me levou dentro da sala da médica, falou, doutor, eu tenho aqui esse miúdo, que eles chamam aqui, né? Tem aqui esse miúdo e ele tá assim, explicou a situação pra doutora, que ele não conseguia respirar, o que nós vamos fazer? A doutora falou, pode levar pra sala de tratamento.
Aí a doutora levou ele para a sala de tratamento, fez a sequência dos aerosol, que são, quem tem bebê com bronquiolite sabe como funciona, né? Eles vão fazer com medicação para poder dilatar os brônquios e a criança poder voltar a respirar. Então, o normal são o quê? 3 sessões. Faz o primeiro aerosol, aguarda 20 minutos, faz o segundo, aguarda 20, faz o terceiro. O Davi estava com um pouco de febre também quando cheguei no hospital. Eles fizeram o primeiro. Aliás, desculpa, esqueci. Assim que eu entrei na sala, eles já vieram 2 enfermeiras, uma colocar oxigênio nele para ajudar ele a respirar, a outra já veio colocar pulsação para ver saturação, colocou um aparelhinho no dedo dele para ver saturação, pulsação, tudo mais. E uma terceira enfermeira já foi preparar o aerosol. Então, quer dizer, tinha 3 enfermeiros mais a médica, tudo para cuidar do Davi. Aí eles vieram, já com o aerosol, fez o primeiro. No primeiro ele recuperou 30% do que ele estava, não foi uma grande melhora, foi pouco. Antes do segundo, né, que a médica veio já olhar ele, avaliar, ela falou, olha mãe, não tem jeito, aqui a gente não tem recurso, nós vamos ter que mandar para Aveiro. Que Aveiro é um hospital maior, tem pediatria, é o hospital mais próximo aqui da minha cidade, no caso. Falei, tudo bem. Aí, enquanto dava os 20 minutos ali de espera do segundo aerosol, já para fazer, ela já solicitou a vaga, já chamou a ambulância. Aí fizemos o segundo. O segundo aerosol ele melhorou mais uns 20%, quer dizer, tinha melhorado 50%, mas ainda estava com muita dificuldade para respirar e estava precisando ficar no oxigênio, estava o tempo todo no oxigênio. Aí quando terminamos o segundo aerosol, chegou a ambulância dos bombeiros. Bombeiros também super atenciosos. Eles estavam em 2, né? Assim como é também no Brasil. Eles estavam em 2. Um veio, pegou minhas bolsas, eu tava com o carrinho do Davi, falei, eu tô com o carrinho, eu preciso levar. Ele veio, desmontou o carrinho, pegou as bolsas, colocou tudo dentro da ambulância. O segundo veio, colocou oxigênio no Davi, foi com um galãozinho de oxigênio e eu com o Davi no colo. Entramos na ambulância. Daqui, desculpa, eu tô com dor de garganta. Daqui da minha cidade até o hospital de Aveiro dá 30 minutos mais ou menos. Aí eu fui sentada com ele, o enfermeiro falou, não há necessidade de deitar ele, ele vai chorar, é melhor ele ficar no seu colo. Eu falei, tudo bem. Aí ligou no oxigênio, ele da ambulância e a gente foi. Aqueles 30 minutos mais longos da minha vida, né? O enfermeiro que estava ali comigo, o bombeiro que estava ali comigo, sempre preocupado, perguntando se estava tudo bem com o Davi. Se ele estava gelado, se ele estava quente, como que estava tudo bem. Colocava a mão nele para ver se ele estava gelado, perguntava se eu queria cobrir ele. Super atencioso. Aí a gente chegou no hospital de Aveiro. Como eu já tinha ido aqui, então quando chegou em Aveiro já era para ele entrar direto. Então chegamos em Aveiro, eles falaram pra mim, pode descer e levar ele que a gente leva suas coisas lá. Eu falei, tá bom. Aí colocou o oxigênio, aí foi outro momento de desespero, porque aí colocou o oxigênio no galão, aquele galãozinho, né, botijão. Colocou oxigênio naquele botijãozinho, e o botijãozinho, não sei se tinha pouco oxigênio, não sei o que aconteceu, que assim que nós descemos, coisa de 1 minuto, a gente estava entrando ainda no hospital, o Davi começou a sumir de novo. Ele não respirava, e eu tentando manter a calma. Eu acho que naquela hora o Espírito Santo de Deus me deu uma serenidade maior que a minha, porque de mim já tá gritando, chorando, desesperada, né? Mas a gente aprende a ser forte depois que a gente tem filho. E eu ali firme, aguentando, e o enfermeiro, calma, tá tudo bem. E o Davi sem respirar, assim, perdendo a respiração. Um dos enfermeiros entrou para fazer a ficha, o outro ficou comigo o tempo todo, com oxigênio e observando o Davi. Aí ele já veio, o enfermeiro que havia ido fazer a ficha já veio com a carta e falou, pode entrar direto. Aí nós entramos. Assim que a gente entrou, já vieram 3 enfermeiros novamente para avaliar o Davi. Por oxigênio, pôr o aparelhinho de saturação no dedo. Assim que estabilizaram ele, que viram que estava tudo bem, veio a pediatra, doutora Joana, uma abençoada, uma bênção na minha vida, doutora Joana. Ela veio, a pediatra lá no hospital de Aveiro, né? Ela veio e perguntou, mãe, o que tá acontecendo? Aí eu expliquei pra ela desde o começo. Ela perguntou se ele já havia tido essa crise alguma vez. Eu disse que sim, quando ele tinha 6 meses, mas que nunca mais tinha tido. Ela falou, então tá, ele vai ficar aqui com a gente um pouco e a gente vai observar. Aí fez novamente as sessões, fez mais 2
sessões de aerosol, 20 minutos mais uma. Aliás, 3, porque aí foi outra medicação. Ela falou, vamos fazer outra, que lá em Aveiro não tinha essa medicação, a gente vai fazer aqui. Aliás, lá em Águeda, desculpa. Em Águeda não tinha essa medicação, a gente vai fazer aqui novamente. Falei, tá bom. Aí fez os 3 aerosol de novo. Ela falou, olha, já tá bem melhor, já posso te dar alta. Isso era umas 7 horas da noite. Falei pra ela, tá, doutora, porque não tem como ir embora. Eu sou de Águeda, não tem como ir embora esse horário. Ela falou, então tá. Ela falou, a receita dele é essa daqui, só que eu vi que ele não tem o tente. Se ele não tem o tente, a medicação vai sair caro, ele vai precisar usar o espaçador, né? A gente chama de espaçador no Brasil. E o Subutamol, que chama Ventilar aqui. Sabe, tem como comprar hoje? Ela falou, vai custar uns 40 euros. Eu falei, não tem como eu comprar hoje. Eu não tinha dinheiro e eu não tinha onde comprar também. Ela falou, então eu tenho 2. Não. Aí ela pegou, andou pelo hospital tentando resolver. Aí passado um tempinho ela voltou e falou, eu tenho 2 em casa. Só que eu tô no turno, eu vou terminar meu turno, vou pra casa amanhã 9h20 eu volto. Só que você vai ter que esperar, ficar aqui até amanhã. Às 9h20 eu passo, te entrego o espaçador e a doutora te dá alta, pode ser? Eu falei, tá bom. Aí passamos a noite lá, fez mais um aerosol antes de dormir, fez um outro aerosol de manhã, já tava super bem. Aí no outro dia, às 9h20, a doutora passou, a doutora Joana passou e me entregou o espaçador. Foi um anjo na minha vida. Todas as pessoas lá, todos os enfermeiros super atenciosos. As enfermeiras toda hora perguntavam se estava tudo bem. E elas viram que eu estava no hospital há muito tempo. A alimentação do Davi é toda por conta do hospital, mas pra mim não tinha, para o acompanhante não tem. Elas falavam, você não quer ir lá fora nas máquinas, pegar alguma coisa pra você comer? A gente fica com ele. Gente, eu não deixo, não adianta, eu não deixo o Davi com ninguém. Assim, principalmente dentro do hospital, não conheço, não vou deixar. Aí ela falou, não, eu falava que não. Aí elas foram preparar um lanche pra mim, uma sopa, bolacha, trouxeram pra eu comer, sabe, assim, foram super atenciosas. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Foi um susto muito grande, sim, tudo que a gente passou. Mas apesar do susto, o atendimento em si foi maravilhoso. E agora a gente tá aqui, ó, graças a Deus, ele tá fazendo tratamento, tá se recuperando super bem. Aqui meu gordinho dormindo, ó. Ainda tá com um pouco com essa tossezinha, mas só a tossezinha. Mas graças a Deus já está recuperado. Então essa foi a nossa experiência, gente, PB4. Não se esqueçam de fazer o PB4, porque ele faz toda a diferença. Não tive gasto hospitalar nenhum com o Davi, mas pode ser, eu já vi pessoas, né, já ouvi casos de pessoas que pagaram até 100 euros uma consulta pediátrica. Então, gente, essa foi a nossa experiência. Um beijo e até o próximo vídeo.